E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você utiliza os programas da Adobe, você sabe que existe uma mensalidade para que você tenha a permissão de utilizá-lo. Aqui a ideia do vídeo é ajudar quem quer fugir dessa mensalidade, não está querendo gastar tanto com programas, e fugir dessas mensalidades pode gerar uma economia muito grande. E aqui a ideia é você também poder fazer as mesmas coisas que você faz com os programas da Adobe, mas só que em plataforma ou totalmente livre, ou que você pague somente uma vez e você vai ter aquele programa para sempre. O meu objetivo aqui não é que você pare de utilizar os programas da Adobe caso você não queira. Caso você já queira migrar dos programas da Adobe, esse vídeo é mais para você. Caso você ainda não tenha essa vontade, pode ser que ao assistir esse vídeo você fique com vontade de migrar algum software da Adobe e tá tudo certo. Edição de imagem. Aqui a gente vai começar com o software mais famoso da Adobe, que é o Photoshop. Logo que você pensa em Photoshop, você já associa com Adobe e Adobe Photoshop. O Photoshop é um programa bem poderoso e especificamente para o Photoshop é um pouquinho difícil de achar um sucessor ou uma alternativa tão poderosa quanto. Eu particularmente não conheço nenhum software que chegue à totalidade do poder do Photoshop. Aqui eu vou indicar alguns que ficam muito próximos, mas com certeza não vai chegar ao nível do poder do Photoshop, porque é muito difícil chegar lá. O primeiro software que eu posso indicar para você é o Affinity Photo. Ele é um programa bem poderoso, muito próximo ao Photoshop. O intuito dele é ser muito parecido com o Photoshop, então você não vai ter muitas dificuldades em questão de atalhos e também em questão de ferramentas. Praticamente todas as ferramentas que você tem no Photoshop você tem no Affinity Photo. Desde as ferramentas de seleção, ferramenta de fazer clone, ferramenta de você poder preencher algum local. Você também tem bastante ferramentas de shape, também você pode trabalhar com texto. Você tem um gerenciador de fontes ali muito legais, onde você consegue colocar suas fontes favoritas para ter um acesso mais rápido. Dentro do Affinity Photo você também tem algo muito parecido com o Camera Raw. O Camera Raw é um plugin que permite que você converta arquivos RAW, além de você também poder fazer outros tipos de modificações em imagem que não seja RAW. Lá você vai ter o controle de luz direta, você também tem uma manipulação de cor muito boa, você também pode adicionar efeitos como clarity, você pode adicionar ruído, tirar a distorção de lente, aberração cromática. Tudo isso você também vai ter no Affinity Photo, visando ser muito parecido com o Photoshop. Algumas desvantagens que você vai ter utilizando o Affinity Photo, principalmente na questão de seleção. Hoje o Photoshop é um programa que facilita muito a sua vida. Assim que você quiser selecionar alguma coisa, tirar o fundo de alguma coisa, você já tem ferramentas de IA que faz isso praticamente automaticamente, bastando você posteriormente só fazer alguns ajustes. Já no Affinity Photo você já não vai ter essas ferramentas de IA, você vai ter que fazer isso de forma muito manual, como era feito antigamente com o Photoshop. Ali você vai ter algumas ferramentas como a varinha mágica, ou você vai ter outras ferramentas que depois você pode fazer o refino dessa seleção. É claro que isso vai fazer com que você gaste mais tempo fazendo seleção do que você faria no Photoshop, já que praticamente o Photoshop já seleciona tudo para você. Alguns outros filtros que você tem no Photoshop que usa IA você já não vai ter no Affinity Photo. O autocompletar do Photoshop, que também utiliza IA, você não vai ter no Affinity Photo. Então é tudo muito mais rústico, é como se fosse um Photoshop de antigamente. É claro que você pode complementar essa falta da IA dentro do software utilizando programas de terceiros. Você pode utilizar ferramentas como o Leonardo IA, que você vai ter uma cota para utilizar gratuitamente, ou se você quiser utilizar um programa totalmente gratuito, você pode utilizar o Stable Diffuse, que é uma IA onde você pode gerar imagens, você também pode completar imagens e fazer qualquer ajuste que você quiser dentro da sua imagem, fazendo essa integração com a Affinity Photo. Vai ser mais demorado, vai ser mais chato, mas vai fazer com que você não precise tanto do Photoshop e não precise pagar essas mensalidades. Outro programa que eu não gosto tanto de indicar, mas tem uma integração com a IA, que você pode colocar um plugin do Stable Diffuse, é o GIMP. Eu não gosto muito dele porque ele é muito mais chato do que o Affinity, que se parece mais com o Photoshop. Para você ter uma noção, você nem pode selecionar multicamadas no GIMP, de tão chatinho que ele é. Outra coisa, se você mexe com uma edição não destrutiva, o que seria uma edição não destrutiva? Se você adiciona um efeito na sua imagem, se você adiciona um
um filtro, mas você não quer que ele altere a imagem original em si. Isso tudo no intuito de você posteriormente fazer ajuste nesses efeitos, ajustes nessa imagem original. No GIMP vai ser muito mais difícil você fazer isso. Se você adiciona um efeito de blur, já era, você destruiu toda a sua imagem original. Caso você não fique gerando várias cópias da sua imagem, você sempre vai perder a sua imagem original. Já em outros programas como Photoshop e Affinity, isso não acontece. Você adiciona um blur, vai adicionar um blur à sua imagem, mas caso posteriormente você queira diminuir esse blur, você pode ir lá e editar o efeito, que ele vai recalcular todo esse efeito posteriormente na sua imagem, e a sua imagem original vai estar lá intacta. Caso você queira remover totalmente esse efeito, a sua imagem original vai ficar totalmente intacta para você mexer posteriormente. É por isso que eu indico o GIMP só caso você queira fazer algo bem simples, se você quiser fazer seleção, algum corte, se você quer cortar a sua imagem, ou se você quer realmente utilizar o Stable Diffuse de forma mais fácil como um plugin no GIMP. Mas fora isso, eu não indico o GIMP de forma alguma. Caso a sua necessidade maior for a questão de pintura digital, eu também posso indicar o Kritan. O Kritan é um programa pensado e desenvolvido e otimizado para a pintura digital. Então tudo nele visa a otimização na hora de você fazer as suas pinturas digital. Você vai ter um programa muito poderoso, várias ferramentas muito próximas ao Photoshop, só que bem mais otimizada para essa área de pintura digital. Como o intuito do Krita não é ser especificamente um editor de imagem, você vai ter várias ferramentas de editor de imagem, mas só que não vai ser o foco dele. O foco dele vai ser a pintura digital. Então você vai ter muitas ferramentas otimizando a questão dos pincéis, a questão das camadas. Você também vai ter muitos efeitos que influenciam diretamente a questão da pintura digital, como o Hue Saturation Valley. É um programa, inclusive, que eu já utilizei para fazer pós-produção das minhas renderizações, mas como não é otimizado para isso, você vai ter algumas dificuldades em algumas áreas. Por isso eu busquei migrar, mas só que é um programa muito poderoso para a questão de pintura digital. Então se você está procurando um programa para pintura digital em si, que o Photoshop também manda muito bem, você tem o Krita que faz tudo que o Photoshop faz, ou até melhor na questão da pintura digital em si. Agora, para soluções online, você vai ter o Fotopeia, que também se parece muito com o Photoshop. Lá você também vai ter várias ferramentas que assemelham bastante ao Photoshop. Ele vai estar quase no mesmo nível do Affinity Photo, um pouquinho abaixo, justamente porque ele tem algumas ferramentas de conversão de RAW um pouco mais limitadas, e algumas outras ferramentas não são tão bem trabalhadas como o Affinity Photo. E por último, você vai ter o Canvas. O Canvas é um pouquinho mais limitado em questão de edição de imagem. Lá é mais para você fazer peças de designs, mas você vai ter muitas ferramentas que você vai ter no Photoshop, como a remoção de fundo automático, alguns efeitos de blur, mas é muito mais voltado para peças de design. Voltando um pouco para o Affinity Photo, umas coisas que eu esqueci de falar: é um programa pago, você vai poder testar ele por 6 meses grátis, mas provavelmente essa opção vai ser por tempo limitado. Ele não é um programa tão caro assim e fica mais barato caso você queira utilizar os outros programas do mesmo pacote. Caso você queira somente o Affinity Photo, você vai ter um valor X que você vai pagar e você vai ter ele para sempre. E lembrando que você também tem direito às atualizações dentro daquela versão Master. Então, por exemplo, a gente está no Affinity Photo 2. Então, se você tiver o Affinity Photo 2.1, 2.2 ou 2.3 e posteriormente, você vai ter acesso a todas essas versões. Mas caso vai para o Affinity Photo 3, aí você vai ter que pagar por uma atualização. Geralmente é mais baixo o valor, caso você já tenha uma versão do Affinity Photo, mas você vai ter que pagar por essa atualização. Mas fique tranquilo que essa atualização é muito demorada até chegar uma versão 3. Para você ter uma ideia da versão do Affinity Photo 1 até o Affinity Photo 2, demorou mais de 5 anos. E eu tenho a versão do Affinity Photo 1. Eu só não comprei o 2 porque a versão 1 para mim já é bastante suficiente, já faz praticamente tudo que o Photoshop antigamente fazia. Só não faz esses recursos novos, como eu falei, que utiliza IA. Ainda voltado à foto, você vai ter o Lightroom da Adobe. O Lightroom é quando você tira uma foto na sua câmera ou no seu celular mesmo, utilizando o RAW, você precisa converter esse RAW. Esse RAW é um arquivo bruto da sua câmera, onde você vai ter mais informações. Você vai ter mais informação de luz, você vai ter mais informação de alcance dinâmico das suas altas luzes quanto das sombras, de cores, e isso permite que você faça uma conversão mais
precisa e com muito mais qualidade. E para isso a gente utiliza programas como o Lightroom, e se você está utilizando o Photoshop, você vai ter que utilizar o plugin do Camera Raw. Como eu já disse, o Affinity Photo faz essa conversão também. Ele tem um plugin para fazer essa conversão de arquivo RAW, mas se você quer programas especificamente focados na conversão desse RAW, eu indico primeiro o Darktable. Ele é totalmente gratuito. Lá você vai conseguir converter o seu arquivo RAW. Não é tão fácil como o Lightroom, ele é um pouquinho mais técnico, vai levar um pouquinho mais de tempo até você aprender a dominar esse programa. Eu particularmente não utilizo para conversão de RAW, eu utilizo mais para fazer a minha pós-produção das minhas renderizações. Para mim foi uma mão na roda e é o programa que eu mais utilizo para fazer esse tipo de trabalho. Mas você também pode fazer essa conversão do RAW. Se você tem uma câmera, se você é fotógrafo, você consegue fazer essa conversão do RAW no Darktable. Não é tão fácil como no Lightroom, mas é possível. Outro programa é o RAW Therapy. Ele é um programa muito mais parecido com o da Adobe, que é o Lightroom, e você também consegue fazer a conversão do RAW nele. Ele é um pouquinho mais difícil, mas é muito parecido com o programa da Adobe, só que totalmente gratuito, e você pode utilizar para fazer essas conversões de RAW. Entre os dois, eu ainda prefiro o Darktable. Eu acredito que ele seja muito mais poderoso do que o RAW Therapy. E por último, o programa mais poderoso de todos é o Capture One. E como é um programa mais poderoso de todos, você vai ter que pagar. Ele é pago. Você tem a opção de pagar ele como mensalidade, mas eu não recomendo, justamente porque ele vai ser mais caro do que o programa da Adobe, e você tem a opção de comprar ele perpetuamente. É um valor bem salgado, mas se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que se você pagar por muito tempo o programa da Adobe, praticamente vai dar o programa do Capture One, e é um programa que é seu para sempre. Ele já tem algumas ferramentas de IA para agilizar o seu trabalho, para fazer seleções automáticas, então é um programa bem poderoso mesmo. Ele é muito parecido com o Lightroom em questão de você movimentar as cores, a questão de você fazer o controle de luz e sombra, é muito parecido, até os valores são muito parecidos com o programa da Adobe. Então tudo que você conseguir fazer no Lightroom, você vai conseguir fazer no Capture One, sendo que o Capture One você tem a opção de comprar ele para sempre. E se você vê alguma promoção, é bem legal você adquirir esse programa, já que ele vai ser seu para sempre. Na parte de edição de vídeo, na Adobe você vai ter o Premiere Pro e você também vai ter o After Effects. Esses dois eles fazem coisas muito parecidas, mas também muito distintas. O Premiere Pro é mais para você fazer cortes, para você fazer montagem. Você também pode adicionar alguns efeitos, mas é muito mais simplificado. Já o After Effects é justamente para você fazer efeitos. Você também vai fazer alguns cortes ali, mas é muito focado em fazer efeito e também motion graphic. Lá você vai conseguir adicionar, sei lá, fumaça, fogo, partícula, você vai conseguir fazer textos animados, tudo isso você vai fazer com After Effects. E um programa que une esses dois universos é o DaVinci Resolve. É o programa que eu atualmente utilizo para fazer as edições do vídeo aqui no canal. Ele é muito famoso na indústria cinematográfica na questão de color grade. Ele é muito poderoso para fazer color grade. Se você quer um software referência em color grade, é o DaVinci Resolve. Lá você consegue fazer muitos efeitos legais na questão de coloração do seu vídeo. Mas além disso, o programa é muito completo. Você vai desde fazer cortes, montagens, você também tem uma ferramenta que você faz efeitos, onde você adiciona partícula, fogo, tudo que você consegue fazer no After Effects, você também consegue fazer no Fusion, que já está integrado dentro do DaVinci Resolve, e além de você também conseguir fazer motion graphic. Vai ser um pouquinho mais complicado, justamente porque você vai precisar utilizar nodes. Todos esses efeitos é feito em nodes. O contra de você fazer efeitos com nodes é a questão da facilidade de você aprender isso daqui. O After Effects, por ser em camada, ele é um programa muito mais utilizado porque é mais fácil. Mas a vantagem de você utilizar um programa que usa nodes é a questão do poder que o Nodes te dá. Ele é muito mais poderoso do que um programa que utiliza camadas. Em tese, ele é muito mais poderoso do que um After Effects, mas só que é muito mais difícil de você aprender a utilizar
utilizar, já que ele utiliza Nodes. Além dessas duas ferramentas de você poder fazer o corte, de você poder fazer os efeitos, você tem ainda uma ferramenta onde você pode trabalhar com seu áudio, remover ruído, adicionar reverb, todos esses efeitos de áudio. Você tem um espaço totalmente dedicado para você trabalhar com seu áudio e um espaço totalmente dedicado para você fazer a sua coloração. Então ele é muito bem dividido e muito poderoso, mas também é muito pesado. Só lembrando que o DaVinci Resolve ele tem a versão free e a versão paga. A versão free você vai ter praticamente todo o programa, mas só que alguns efeitos você não vai ter acesso, vai ter aquela marca d'água onde não é permitido que você utilize aquele efeito. Já a outra é a versão Studio, onde você vai ter acesso a 100% do programa. Eu diria que a versão grátis está ali por volta de 80 a 90% de acesso ao programa, e a versão Studio, como eu disse, 100%. Você ter acesso ao programa integral. E o legal aqui é que uma vez comprada a licença, o programa será sempre seu e você também tem acesso a todas as atualizações do DaVinci Resolve. Agora, se você quer fazer uma edição, mas você não precisa de uma edição tão trabalhada como o Premiere, o After Effects ou o DaVinci Resolve te entrega, você pode utilizar o Clipchamp da própria Microsoft. É um programa mais fácil de fazer suas edições. Ali você vai ter alguns recursos de IA também para fazer legenda ou para destacar algum texto. Alguns efeitos vão ser mais fáceis de fazer porque é um programa muito mais simplificado, é muito mais você arrastar e colar na sua tela. Se é esse tipo de dinâmica que você quer na sua edição de vídeo, você pode utilizar esse programa também. E também muito parecido com esse, você também tem o CapCut, que também vai ser muito parecido com o Clipchamp. Você vai ter as edições muito pautadas em arrastar de um lado para o outro, você vai ter os cortes muito mais simplificados, e isso pode fazer com que você consiga editar o seu vídeo mais rápido de forma mais dinâmica. Para essa área de vídeo é muito mais fácil de você fazer a substituição. Eu diria que o DaVinci Resolve está no mesmo nível de um Premiere, um After Effects, ou até maior do que esses programas da Adobe. Isso porque ele tem uma ferramenta de colorização muito mais poderosa do que o Premiere ou o After Effects tem. E também faz tudo que o Premiere e o After Effects faz. Mas, como eu disse, tem o contra de ser muito mais difícil de você aprender como fazer, porque é um sistema de Node. Ele é mais complexo, mais poderoso, mas também é mais difícil de ser aprendido. Vetorização e design. Aqui, para vetorização e design, o Adobe tem o Illustrator, que lá você vai conseguir fazer vetorizações e também ilustrações. E você pode utilizar esse tipo de programa para fazer vetorizações e também impressões. Impressões que são muito grandes ou peças de design que você precisa imprimir ou mesmo entregar e ele precisa ser escalonado para diferentes tamanhos, você vai utilizar o Illustrator. Mas parecido com o vídeo, aqui é muito fácil de você substituir o Illustrator. A primeira alternativa que eu tenho para apresentar para vocês é o Inkscape. Ele é um programa muito poderoso, faz tudo que o Illustrator faz. Algumas funções podem até ser feitas melhores aqui no Inkscape. Ele tem um sistema muito legal que é muito parecido com os modificadores do Blender, que você pode adicionar modificadores à sua vetorização e ele faz essas modificações nas suas vetorizações. Tem todas as ferramentas que um programa de vetorização por padrão tem. Recentemente foi adicionada a opção de você adicionar páginas. Você pode exportar em JPEG, PNG, SVG ou até mesmo em PDF, e tudo que você consegue fazer no Illustrator você também vai fazer no Inkscape. A única desvantagem que eu diria que é uma desvantagem considerável do Illustrator para o Inkscape é a questão de otimização. Eu acredito que o Illustrator seja muito mais otimizado e o Inkscape ainda perde na questão de otimização. Quando você adiciona alguma imagem no Inkscape, ele acaba ficando muito lento e travando bastante. Se você já tem um PC mais modesto, pode ser que isso acabe travando o seu computador. Mas quando você está vetorizando em si, ele até que é otimizado, mas ele fica muito mais pesado quando você adiciona imagens. E o que eu diria quando você quer trabalhar com imagens é não carregar diretamente, carregar como um link. E qual é a diferença dessas duas opções? Uma, você está adicionando a imagem diretamente no seu arquivo, e a outra você está fazendo um link. O programa ele vai sempre buscar na pasta original e não vai carregar dentro do seu arquivo principal, vai ficar mais leve. É só esse o disclaimer que eu tenho sobre o Inkscape. Agora, outra alternativa que você também tem na parte de vetorização, que é da mesma empresa que faz o Affinity Photo, é o Affinity Design. Ele faz praticamente o que qualquer programa de vetorização faz. Você não vai ter muita dificuldade de substituir programas de vetorizações, porque eles
eles já são muito bem padronizados. Ele tem uma forma de trabalhar que é muito parecida entre eles, porque é muito padronizada, principalmente na questão de impressão e de ilustração. Então o programa de vetorização não vai ser problema de você obter um bom programa de vetorização. E o Affinity Design faz praticamente o que todo programa de vetorização bom faz. Eu particularmente nunca testei o Affinity Design porque o Inkscape é o suficiente para mim. Eu não sinto necessidade nenhuma de trocar o Inkscape. Eu já trabalho com ele há muito tempo e estou muito satisfeito com os resultados que eu tenho obtido com o Inkscape. As minhas logos pessoais, a logo do canal, a logo do curso, foi todas feitas com o Inkscape e não tive dificuldade nenhuma em trabalhar com ela. Além disso, eu também já trabalhei com outras peças de design utilizando o Inkscape sem problema nenhum. Em resumo, qualquer uma das alternativas que eu passei aqui, que você escolher, vai atender qualquer demanda que você tenha na parte de vetorização ou ilustração vetorial. A questão de áudio, a gente tem o Audition, que é da Adobe. Ele não é um programa que eu testei muito, eu já abri ele, já testei, mas só que eu não entendo tanto assim de áudio. Para substituir essa questão de áudio, eu uso o Audacity. Para qualquer coisa que eu tenha que fazer com áudio, eu uso o Audacity. Então você vai ter vários efeitos que você pode obter lá no Audacity. Você pode fazer as gravações direto com ele e agora você também tem a opção de adicionar efeitos com IA. Antes você já tinha vários efeitos de redução de ruído, reverb e esses efeitos que a gente tem geralmente na edição de áudio. Agora você também pode obter vários efeitos utilizando IA, que pode deixar o seu áudio ainda mais legal. Agora na parte editorial, para quem não entende o que seria essa parte editorial, seria layout de livros, layout de revista, onde você vai precisar de um programa que organize muito bem essa parte de escrita, onde você vai colocar imagens. Jornais também utiliza muito desses programas de editoriais. Na Adobe você vai ter o InDesign, onde você vai conseguir fazer essa parte editorial. Como alternativa, totalmente grátis, você vai ter o Scribble, onde você vai conseguir fazer tudo que você faz no InDesign. Ele é um pouquinho mais antigo, é um pouquinho mais difícil de utilizar, mas você vai conseguir fazer tudo que você faz no InDesign. Outra alternativa onde vai ser muito mais atual e muito mais fácil de você utilizar, muito parecido com o InDesign, vai ser o Affinity Publish, que também é da mesma empresa que faz o Affinity Photo, Affinity Design e Affinity Publish. Agora esse Affinity Publish é totalmente dedicado nessa parte editorial. Para substituir o Substance Paint, que é um programa onde você consegue fazer pinturas no seu objeto 3D. Então, se é um objeto de madeira, você pode botar o material de madeira, fazer as ranhuras, pintar as bordas, fazer variações de tonalidade, de rugosidade. Então, você consegue deixar a pintura do seu objeto e fazer com que esse objeto pareça muito mais realista utilizando o Substance Paint. Para essa substituição, a gente tem o Marmoset to Bag. Ele é um programa muito semelhante ao Substance Paint, mas a vantagem dele é que você tanto pode utilizar ele mensalmente, mas você também pode comprar uma licença permanente, onde você só paga uma vez. Eu não sei como é a questão de atualização, mas só de você já ter um programa que você paga uma única vez e você já tem o programa para si, já é muito mais interessante do que você ficar preso nessa mensalidade que a Adobe acaba forçando em cima dos seus clientes. E esse é um programa que eu diria que o custo-benefício dele é muito alto, justamente porque o Substance Paint na Adobe é muito mais caro. Se eu não me engano, é mais de R$200 por mês. E se você colocar isso na ponta do lápis, em praticamente 1 ano ou 2 você já pagaria um Marmoset to Bag e seria um programa seu para sempre, onde você faria algo muito parecido que o Substance Paint consegue fazer. Só para ser um pouquinho mais justo, você paga esse valor absurdo na Adobe, mas você não obtém somente o Substance Paint. Você obtém outros programas que servem para outras finalidades. O Substance Paint é mais para pintura. Você tem um programa onde você consegue, através de nodes, fazer os seus materiais e lá você consegue fazer diversos materiais em forma de note, proceduralmente. Além de você ter outros programas onde você pode trabalhar com texturas PBR. Aqui a gente vê que na Adobe você vai obter vários outros programas, mas que não é tão difícil assim de você substituir de forma gratuita ou talvez com um preço muito mais acessível do que você ficar pagando vários anos de mensalidade aqui na Adobe. Vou finalizar o vídeo por aqui. Você viu que não é tão difícil assim fazer a substituição do pacote da Adobe. É claro que todo programa tem suas vantagens e desvantagens.
até mesmo o programa da Adobe tem as suas desvantagens que outros programas têm como vantagem, mas é inegável que ao longo do tempo você vai gastar uma grana pagando mensalidade, enquanto você poderia estar obtendo resultados iguais ou até melhores com um valor muito mais baixo no seu orçamento. Além de você ter toda a tranquilidade de ter um programa que é seu. Assim que você precisar, independentemente do que aconteça, o programa é seu e você vai poder utilizar. Já na Adobe não. Qualquer problema que você tenha com a sua assinatura, você não tem mais acesso àquele programa e você já não consegue mais ter o seu ofício. Ou até mesmo pessoas que até recorrem à ilegalidade para obter esses programas da Adobe, que eu acredito que seja totalmente desnecessário. Além de você correr um risco muito grande de ter o seu PC hackeado ou até mesmo perder tudo que você tem no seu PC, porque praticamente esses crackers são vírus ambulantes, eu não recomendo de forma nenhuma você utilizar de forma craqueada. E para isso a gente tem várias alternativas onde você não precisa recorrer a esse tipo de situação. Você pode utilizar de forma legal um programa seu que você paga uma única vez e já era. Pode utilizar para sempre. Se você curtiu o vídeo, gosta do canal, considere se inscrever, deixe o seu like. Isso vai me ajudar bastante e também considere ser membro aqui do canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você também tem outras recomendações, deixa aqui no comentário. Isso só vai enriquecer mais o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!